aquela vigília que foi convocada pelo senador Flávio Bolsonaro e que foi elencada como um dos motivos para a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, acabou acontecendo ontem à noite ali em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Você tem aí algumas imagens, houve ali a presença de alguns políticos, estavam lá o senador Flávio Bolsonaro, também o irmão dele, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. E você vê aí a movimentação, a quantidade de pessoas em frente ali ao condomínio onde vive Jair Bolsonaro. E houve um fato inusitado no meio dessa vigília, porque um homem ali pediu a palavra, pediu para falar, tomou o microfone, foi autorizado a falar, mas acabou fazendo um discurso contra Bolsonaro. A gente tem esse trecho para mostrar para você. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas, não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Bom, você vê ali que um homem vem por trás, toma o microfone, né? Esse homem que fez o discurso, ele se identificou como Ismael Lopes, diz que é evangélico e assim que teve o microfone tomado, tentou sair dali porque ele percebeu que o clima ficou complicado para ele e a gente tem ali as imagens do que aconteceu. Vamos dar uma olhada. Você vê ele tentando ali sair, não é? E é agredido, ó, recebe um chute. Mais um ali, né, ó, empurrado. É praticamente escorraçado ali dessa vigília. Tem que sair correndo, tá vendo? Socos, ó, chega a cair no chão, toma pontapés. Agredido mesmo. E depois disso ele tentou justificar por que ele foi lá, por que ele fez o que fez, de ir a uma vigília no âmbito bolsonarista para falar contra Jair Bolsonaro. Vamos ouvir também. Eu vim para cá numa iniciativa de tentar fazer uma fala baseado na palavra de Deus, para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem, mentindo para o povo. A mídia deveria mostrar em nome de o que Deus, está acontecendo no Brasil. em nome de Isso Deus. é uma farsa! Não adianta ajudar. A agressão era esperada, eu imaginei que pudesse acontecer, mas eu não perderia a oportunidade de estar falando, inclusive, para cristãos e cristãs que são sinceros e sinceras, que estão ali naquele meio, muitas das vezes levados por alguma liderança, ou que realmente acreditam nisso, mas que são levados de forma inocente. O nosso povo crente não é culpado, o nosso povo crente é um povo sincero, é um povo trabalhador, é um povo que merece e deve ser respeitado, não manipulado dessa forma. Nessa mesma vigília, o senador Flávio Bolsonaro comentou a questão da tornozeleira do pai dele, tentou justificar o fato de Jair Bolsonaro ter tentado ali violar a tornozeleira. A gente tem um trechinho dessa fala também, vamos ouvir. Fica todo mundo aí tentando entender como as coisas estão acontecendo. O Bolsonaro estava lá com familiares dele, inclusive, que vieram de São Paulo. Eu fico tentando imaginar por que ele teria feito isso. Eu acho que pode ter sido ali algum ato, né, de desespero dele, talvez, porque, não sei, eu estou aqui conjecturando, pode ter sentido vergonha perante os familiares dele que vieram de São Paulo, os irmãos dele, que vieram de São Paulo para cá e verem ele numa situação como essa, ele se indignou e tentou mexer na tornozeleira. Lembrando que essa fala do senador Flávio Bolsonaro já é depois que as imagens da tornozeleira foram divulgadas. E aí,
Carla e Thaís, vamos pensar um pouquinho nas consequências políticas disso tudo. Flávio Bolsonaro vinha sendo, nos últimos dias, vinha ali crescendo um burburinho em torno do nome dele, até para concorrer à presidência da República, ou formar uma chapa que concorresse à presidência da República para levar o nome Bolsonaro ao pleito do ano que vem. Com tudo isso que aconteceu nas últimas 24 horas, com toda essa exposição que Flávio Bolsonaro teve, inclusive ao convocar a vigília, o que vocês começam a perceber, começam a ouvir no cenário político a respeito da viabilidade de Flávio Bolsonaro e também dos impactos no campo bolsonarista disso tudo que aconteceu? Queria começar pela Carla. Olha, ontem uma coisa que eu reparava, além de todos esses fatos que a gente está falando, a vigília, num primeiro momento, os bolsonaristas negando peremptoriamente, é mentira, disse a deputada Bia Kicis, antes de circularem as imagens. Sim, acho que isso está acontecendo, isso meio que... ok, estamos falando ali em questão da queima e de toda essa exposição da cena da tornozeleira queimada. Mas me chamou a atenção, na verdade, a postura firme e com controle emocional do Eduardo Bolsonaro, dando muitas entrevistas, falando, tentando manter a tropa unida e falando não desanimem, etc. A própria primeira-dama, ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, também num tom muito resoluto, muito firme, dizendo que não, a justiça dos homens, a justiça divina, falando que ia se retirar dos compromissos que ela tinha no Nordeste para voltar para ficar com o marido. E no final da novela da Rede Globo, entra um comercial do PL falando filia-se ao PL, todos os grandes nomes aparecendo, ou seja, já havia algo preparado, né? Todas as redes sociais de todos os influenciadores bolsonaristas também convocando para irem a Brasília, dar apoio para o ex-presidente, não há a menor dúvida de que tinha algo preparado. Para este pós-vigília, não. Entendo que, por exemplo, o comercial do PL estava preparado porque já estava se encaminhando para a prisão definitiva com o fim dos recursos jurídicos aí da defesa, né? Então, acho que eu entendo que eles estão fazendo um pouco desse vitimismo, mas que as cenas contrariam, é um pouco difícil. Hoje, a Folha, inclusive, já fala sobre integrantes do Centrão falando que o vídeo perde, né, um pouco da defesa. Ontem mesmo, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, meio que dava um apoio ao Bolsonaro antes da circulação das imagens, né? Então, acho que o campo está aberto, mas assim, a gente é um roteiro que a gente já vinha entendendo. Isto tudo vai marcar o fim do bolsonarismo e agora abre para quem vai ocupar esse espaço aí, que são os nomes que já estão no tabuleiro. Agora, eu estou curiosa também para ouvir a minha colega querida Thaís a respeito qual que é a leitura dela. Diga lá, Thaís. Queria só fazer um comentário antes sobre a cena da vigília. Para mim, essa cena do Ismael, né, esse homem que vai lá falar contra o Bolsonaro, é um retrato muito bem acabado do muro que se construiu no Brasil entre os dois polos. Então, evidentemente, se a pessoa foi até uma vigília bolsonarista criticar o Bolsonaro, dizer que ele deve ser condenado pelas mortes na pandemia, sabendo da consequência que isso causaria, então foi deliberado, evidente. E no momento em que ele faz essa crítica ali no seio do bolsonarismo radical, que era quem estava reunido naquela vigília, ele é agredido fisicamente e silenciado
o microfone, chutam e a gente viu toda a cena. É isso que é a cena perfeita para descrever o que acontece numa dimensão macro no país inteiro. Os dois lados não se ouvem, não se toleram, então quando um tenta dialogar com o outro, a coisa acaba em violência física e verbal, quer dizer, a gente não consegue ter nenhum tipo de convívio, né, nos polos que estão colocados. E eu nem considero a esquerda necessariamente, a oposição ao Bolsonaro, um polo. Então, eu considero que os radicais bolsonaristas, sim, estão extremados de um lado, e tem todo um campo muito diverso e heterogêneo, inclusive com forças de direita que são contrárias ao radicalismo. Então, tem esse muro que está erguido, e essa cena ela é pedagógica, né? Ela é didática em mostrar que não há possibilidade de convívio da forma como tem acontecido. Isso dito, né, eu acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro nunca foi para valer e continua não sendo. Nunca ouvi nenhum político de direita, nem mesmo bolsonarista, levar essa hipótese para valer. O que eu considero é que o Bolsonaro, o ex-presidente, e a sua família precisam ter alguma relevância para negociar chapas em 2026, porque a importância e o poder político diminui à medida que o processo judicial avança contra o Bolsonaro. Então, a forma que a carta na manga que o Bolsonaro ainda tem para se manter relevante nas negociações é fazendo questão de ter seu próprio sobrenome na urna. Mas o Flávio Bolsonaro nunca se colocou, né? Tanto é que o Eduardo estava à frente, o Eduardo se inviabiliza, o Carlos nunca é cogitado também, e o Flávio tampouco, né? Acho que a candidatura à reeleição do Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro está bastante encaminhada e ele não vai correr nenhum risco em relação a isso, a menos que o cenário mude, né? Claro que sempre pode mudar, então pode ser que eles avaliem que será mais interessante para o grupo, mas no momento eu não vejo nenhuma viabilidade dessa candidatura. Isso é muito mais para ter cartas para negociar na composição, porque se a direita se une em torno de um outro candidato, seja Tarcísio, Ratinho, quem quer que seja, a relevância do sobrenome vai perdendo lugar. Então é só para efeitos estratégicos de negociação.